Passa a bola. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos para os Estados Unidos, para Orlando. Mas só aqui ao vivo, no caso, só no nosso telão. Sai daqui. É, porque a gente vai receber Emanuele Araújo, que está ao vivo, lá onde ela acompanha. É chocolate, tá? Emanuele Ribeiro. Olha aí, o Emanuele é a nossa cantora. É a cantora de axé, quase. É quase. Isso. Quase, Emanuele. É, fomos bem. A Emanuele Ribeiro, nossa Manu, que eu não sei se caso quiser cantar um axé, Manu, você fica à vontade, mas... Já era, hein? Perdão pela confusão de sobrenome, minha amiga. Vou deixar pra nossa amiga Camila Pitanga aí. Eu sabia que ela não ia deixar de graça. Deixa meu microfone aqui. Eu sabia que ela não ia deixar de graça. Minha amiga Manu, então traga pra gente informações do Vasco, que ontem estreou o time titular, né? Porque tá jogando com um mistão aqui, o estadual. Mas ontem, com alguns reforços, muitos dos reforços pré-temporada. Ontem, diante do River Plate, aí em Orlando. E o resultado, 3-0 pro River. O que já tem de rescaldo desse resultado de ontem? Mas hoje um dia de passeio para os jogadores do Vasco, né, Manu? É isso, Camila. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Tá Na Área. Eu tô nesse momento aqui num parque de diversões. A minha missão hoje é acompanhar justamente os jogadores do Vasco que ganharam um dia de folga, né? Uma missão não muito ingrata, digamos assim, mas está difícil encontrá-los por aqui. Eles estão passeando pelos parques aqui de Orlando. A gente conseguiu até encontrar com alguns torcedores dentro do parque que já encontrou com esses jogadores. Tem Nenê, Gabriel Peck, Figueiredo, Jair, Zé Gabriel. Olha aí a foto deles aqui. Encontraram com esse torcedor na área do Harry Potter. Os jogadores estão aproveitando esse dia de folga, né? A viagem é uma viagem curta, mas já estava pré-estabelecido aí desde o Brasil esse dia de folga aqui na quarta-feira, que seria após o primeiro amistoso. O primeiro amistoso aconteceu ontem à noite no estádio do Orlando City contra o River Plate. Como você disse, o Vasco perdeu por 3-0, mas acho que a gente tem que deixar um pouquinho de lado o resultado. Esse placar elástico pode até assustar o torcedor, mas foi apenas o primeiro teste dessa temporada. O Vasco teve ali primeiros minutos, 20 minutos do primeiro tempo bem, um time mais organizado, deu para ver um pouco da cara do Maurício Barbieri, com o time marcando bem, pressionando o adversário, sendo agressivo. O Vasco perdeu, sei lá, umas 5, 6 chances claras de ter feito gol e acabou não fazendo e sofrendo 3 gols em erros individuais e coletivos da equipe, que acabou se perdendo depois de sofrer o primeiro gol logo ali aos 22 minutos do primeiro tempo. Mas o que fica de positivo dessa estreia são os reforços. 6 dos 7 contratados que o Barbieri trouxe aqui para os Estados Unidos entraram em campo, 4 como titulares, 2 entraram no segundo tempo e deixaram uma impressão positiva, uma impressão de que o Vasco pode ter sim uma temporada melhor nesse ano de 2023. Destaque, na minha opinião, para o Pumita Rodrigues, lateral direito, e para o zagueiro Léo. O Léo a gente já conhecia, já acompanhava no futebol brasileiro, mas o Pumita foi uma surpresa bastante agradável aí nessa primeira partida do Vasco, principal na temporada. Manu, num dia que tá contando como folga, né? Tá em Orlando, no parque. Tava na escala, assim, passeio no parque. Imagina a folha de ponto, Orlando de 8 às 6. Passeio no parque, das 8 às 6. Não dá, mas Cobrindo o Jair aqui na Montanha-Russa. Não dá. Acontece. Desculpa, galera. Eles passaram pelo Harry Potter. Agora, ela foi certeira. O Harry Potter, gostei da parte Harry Potter. Gostou, né? A Bárbara tá impactada com o Harry Potter. Mas não foi certeira, né, na questão do jogo. Foi um jogo que mexeu muito com o torcedor do Vasco antes de acontecer, né? Pela empolgação natural, né, que acontece no momento que o Vasco tem o acesso e no momento que tem a transição para a era SAF, tudo ao mesmo tempo, né, acontecendo para o torcedor do Vasco. Chegam os reforços. Obviamente é tudo o início, né? O início da trajetória. Então, toda a empolgação, né, tanto para o mais quanto para o menos, não representa o que está acontecendo hoje lá com o Maurício Barbieri durante os treinamentos agora lá em Orlando. O Pumita, né, talvez tenha sido o grande destaque individual, né, desse Vasco, né? O Vasco que teve o Alexander no gol. Não acredito que vai ser o Alexander o goleiro do Vasco numa sequência de temporada. O Ivan, inclusive, está na pauta do Maurício Barbieri. A gente tem o Pumita de um lado e o Piton do outro, são caras novas. O Miranda, que é um moleque da base, né, que é muito bem falado desde que apareceu, jogou ao lado do Léo. O Orelhano entrou no segundo tempo, também entrou no segundo tempo. O meio-campo, eu acho, Bárbara, que talvez seja
o setor que o Barbieri vai ter que ter mais atenção. A gente ontem viu o Zé Gabriel começando o jogo, né, ao lado do Figueiredo e ao lado do Nenê. Figueiredo de volante. O Figueiredo de volante, o Figueiredo que já jogou em todas as posições praticamente no Vasco. E o Jair entra no segundo tempo, uma contratação pontual para uma saída do Andrei, né? No momento até muito rápida a ação do Vasco. Agora, onde, né, que o Vasco vai ter que se acertar na função de primeiro e segundo volante, onde entra o Jair como função? O Zé Gabriel, ele tem a característica para o resto, né, de uma temporada inteira. É muito encaixe para esse Barbieri no início? E tem uma conversa difícil que a gente precisa ter em relação ao Vasco, que é sobre o Nenê, né? O Nenê tem contrato até o meio do ano com o Vasco, é um jogador que dá o máximo de si fisicamente, até fora de campo, é um exemplo para os jogadores, ele é um líder. Mas ele é um cara que não tem mais como suportar a intensidade de determinados jogos. Por isso que eu acho que é uma conversa dificílima, porque isso não diminui o valor do Nenê. Não tô querendo aposentar o Nenê, mas é como o Vasco vai potencializar o Nenê sem perder as suas características. Por quê? Ontem, no início do jogo, você via um Vasco marcando muito a saída de bola do adversário. Isso é uma característica do Barbieri, ele gosta desse jogo. É um jogo intenso, é um jogo muito cansativo. É um jogo de ajuste, onde todo mundo marca, todo mundo defende, então você precisa ter um comportamento tático que vai para além das suas funções. E pro Nenê, esse é um jogo muito difícil, porque ele pode entregar fisicamente. Não que ele não esteja bem para isso e não que ele não tenha que estar nesse time. Mas para ele jogar, você tem alguns ajustes nesse meio campo. E para mim, a tentativa de colocar o Figueiredo como segundo volante passa pelo Nenê. Por quê? Porque como o Figueiredo vai muito bem fisicamente, jogou de lateral e ele sem a bola pode ser um jogador muito interessante para recuperação, ele foi testado nessa posição. Sustenta, né? Ele sustenta, até pela qualidade no passe também. Só que ontem, sem a bola, o Figueiredo sentiu o jogo. E eu acho muito complicado você responsabilizar o Figueiredo a partir do momento em que você entende que ele jogando pelos lados, pô, ele é um jogador que corta para dentro, é rápido, jogando na beirada ele rende mais. Então você, para manter um meio-campo em que você comporta o Nenê por 90 minutos, você sacrifica alguns jogadores que têm umas características que são muito particulares para o jogo funcionar. E aí eu tô pensando no Figueiredo jogando nas costas dos laterais, colocando velocidade nesse time, aguentando fisicamente quando o jogo parecer perder a intensidade. Então o que eu quero dizer com isso? Ele vai precisar de um jogador para atuar ali na cabeça de área, ao lado do Jair. Eu acho que o Jair vai conquistar esse espaço como jogador para ser o cara ali do meio campo, né, para jogar ali. Eu acho que hoje o Vasco, apesar de todas as contratações, vai precisar encontrar alguém para jogar ao lado do Jair. Eu não acho que esse cara seja o Figueiredo. E eu acho que o Maurício Barbieri vai precisar ter essa conversa difícil de reajustar a função do Nenê no Vasco. Se ele quiser manter essa intensidade que ele mostrou querer ontem... Que é a marca dele, né? Que é a marca dele, ele vai ter que repensar o Nenê. E aí eu acho que é uma conversa que ela é muito difícil para um cara novo, cheio de ótimas ideias. Eu adoro o Barbieri, acho que ele é um cara que tem tudo para, inclusive, amadurecer os seus trabalhos. Eu gosto muito da ideia de jogo dele. Mas que ele vai ter um conflito em lidar com um jogador que é extremamente responsável, que é um líder dentro de campo, que é um cara que tecnicamente produz muito, mas que não entrega mais tanto fisicamente quanto essa equipe vai exigir. Então, para mim, esse é o problema do Vasco esse ano. Vai ter que resolver o meio-campo dele e, para resolver o meio-campo dele, envolve uma conversa difícil chamada Nenê. Tem um facilitador que é esse contrato que só vai até o final do Carioca, né? Isso pode ser usado em algum momento, São enfim. 4 meses de contrato, né? Mas aí Mas tem um uma ajuste, questão né? Tem um Mas a questão é o ajuste para esse É uma tempo, questão né? pro... Esse é meu ponto. Se falar no E Vasco... porque você fica com aquela pressão. Eu lembro no ano passado, eu fiz alguns jogos do Vasco e um dos jogos que eu fiz, o Nenê não pôde jogar. Vai ser legal para observar como é que o Vasco vai reagir sem o Nenê. 10 minutos de jogo, eu já abri o microfone e falei, bom, a resposta já tá dada, tem que voltar o Nenê pro time. Isso. Então, assim, você ter o jogador, você é pressionado a escalá-lo. Porque se não dá certo, porque o Nenê não tá jogando. Se der errado, é porque o Nenê tá jogando. Então, ele acaba virando meio que um imã do problema ou da solução. E para um treinador jovem, como é o caso do Barbieri, embora eu acho que ele já seja bastante rodado, vale a gente lembrar que, né, ele já vem, né, trabalhando com essas estrelas desde lá do Flamengo. Então, assim, eu acho que é um grande desafio
Mas ter o Nenê ali é um sinônimo de questionamento. Porque se perde com ele jogando, a questão é uma, se ganha e se perde com ele no banco de reservas, é uma outra questão também. Trabalho pra Manu, que também Força até sábado. guerreira. Porque Força, sábado tem mais um aquele amistoso. cheeseburger, refrigerante, força. Mas a menina tá no parque trabalhando, então vou te liberar, Emanuele Ribeiro. Desculpe, minha amiga, pelo erro do sobrenome, Manu. Bom trabalho Sem pra você. problema. Sábado tem mais amistoso. Até a próxima. Valeu pelas informações aqui no Tá Na Área. Só para deixar para a mesa aí, Camila, discutir a questão do camisa 10, o Vasco está no mercado, está buscando um camisa 10 de peso, a 777 quer gastar um dinheiro a mais nesse jogador. E tem o Alex Teixeira também, que não está jogando, né? Estava no banco de reservas ontem, mas não estava à disposição. Mas o Maurício Barbieri falou que é um jogador que ele quer revezar com o Nenê nesses primeiros meses aí de temporada. Então o Vasco ainda está no mercado. Sobre o meio de campo, o Vasco quer um primeiro volante, o Vasco quer um atacante também de lado, busca reforço para a zaga. Tem muita coisa para mudar aí até o início do Campeonato Brasileiro. Acho que esse é o recado pro torcedor do Vasco. Esse não é o Vasco, né? Que vai jogar durante todo o campeonato, durante toda a E temporada. eu acho que o desafio é você convencer isso o torcedor. Acho que como você tem um início de trabalho do Barbieri, uma equipe que sobe para a Série A como subiu, qualquer coisa é motivo de desconfiança. Então, por isso que o recorte do resultado de ontem, é horrível você pegar não só o resultado, mas como a dificuldade que o Vasco teve de administrar o jogo. É horrível, porque é um jogo de início de temporada, não deveria ter o peso que tem, mas tem, porque é um risco. Quando você pega um River Plate no início de temporada, você corre o risco de ter avaliações precipitadas sobre o trabalho. Então, acho que vai ter que ter muita paciência e inteligência do Barbieri para ele não perder o comando de um trabalho que pode ser muito promissor. Manu, beijo pra você. Traz um souvenir aí Chocolate, do né? Orlando. Boa montanha-russa pra você. Adoro isso aí. Uma montanha-russa.